Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Você só pode definir uma meta conforme o seu nível atual de entendimento e conhecimento, não é mesmo? Você acha que alcançou um ponto onde você sabe tudo no universo? Então, se você definir uma meta, que tipo de meta você definirá? Uma meta muito pobre? Eu diria aos jovens, não defina uma meta. Se você tem devoção absoluta ao que você está fazendo neste momento, dependendo dos tempos e das oportunidades, nós iremos o mais longe que pudermos ir, mas se você está sempre preocupado com a linha de chegada, se você atingir sua meta, você ficará decepcionado, se você não chegar lá, ficará destroçado. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, quantas delas estão dirigindo alegremente seu BMW? Somente aquelas que são absolutamente devotas ao que elas estão fazendo, elas fizeram coisas significantes no planeta, e isso é o que você deve fazer? Sadhguru, todos nós sentados neste auditório temos algumas metas. E como a maioria de nós é estudante, as nossas metas estão ao nível máximo. Gostaríamos de saber, estamos ansiosos por saber, quando você tinha a nossa idade, no que você queria se tornar? Qual era a sua meta? Isso está começando como um interrogatório? Bem, honestamente, eu não tinha nenhuma meta, de nenhum tipo, a tal ponto que meu pai costumava... O que esse menino vai fazer? Ele não se interessa por coisa alguma? Bem, isso era completamente errado, porque eu estava interessado em tantas coisas. Eu não estava interessado nas coisas em que ele estava interessado. Eu estava absolutamente interessado em muitas coisas. Veja, quando dizemos metas, devemos entender isso. De onde você está, se você definir uma meta para a sua vida, você só poderá definir uma meta de acordo com seu atual nível de entendimento e conhecimento, não é? Você acha que atingiu um ponto onde você sabe tudo no universo? Então, se você definir uma meta, que tipo de meta você definirá? Uma meta muito pobre? E se você crescer rapidamente, ficará terrivelmente decepcionado com a sua própria meta? Mas isso tem sido ensinado a você nos últimos anos, que você deve ser orientado para a meta? Se você... Digamos que você queira mangas em sua casa. Se você quer mangas, você não tem que pensar em mangas. Você tem que pensar no solo, tem que pensar no estrume, tem que pensar na água, tem que pensar na luz solar. Nenhum deles parece ou tem gosto de manga. Mas se você cuidar dessas coisas, as mangas virão. Mas suponha que você tem um forte desejo por manga, mas você não faz nada para plantar um pé de manga em sua casa. Você vai querer roubar isso dele? Se ele tiver? Sim ou não? Então, se você tem metas, o que você está chamando de metas são apenas os seus desejos? E os seus desejos são apenas o desfecho do tipo de processo de pensamento que você tem nesse momento? O tipo de processo de pensamento que você tem neste momento só depende do tipo de dados que você coletou neste momento. E em 20 anos de vida, que tipo de dados você acredita que tenha coletado para estabelecer um objetivo para a vida? Não é necessário? Portanto, isto é algo que estou promovendo. Recentemente, todos os anos temos um evento empresarial no mês de novembro. Muitos líderes empresariais vêm, todos os grandes líderes empresariais já estiveram lá. 200 gestores administrativos vêm todos os anos para treinarem conosco por 4 dias. Então, no ano passado, um deles estava me perguntando, ele gerencia uma grande multinacional,
Sadhguru, nós selecionamos os melhores dos institutos de tecnologia e de gestão e nós seguimos pagando a eles mais e mais e eles continuam pedindo mais e mais. Mas quando eu olho para a sua organização, você não paga nada para nenhum deles e parece funcionar muito melhor do que a nossa empresa? Qual é o segredo? Eu disse, veja, isso é tudo. Somos devotos ao processo. Não estamos preocupados com a meta? Estamos absolutamente devotados ao processo? Porque nossa devoção ao processo do que estamos fazendo agora, se você não faz bem o que você está fazendo neste momento, a sua meta vai ser apenas um desejo extravagante, não é? Olá? Sim ou não? Olá? Sua meta vai ser apenas um desejo extravagante que você criou em sua mente e que nem sequer é sua. Suas metas são todas emprestadas de outras 10 pessoas. Qualquer que seja a tendência hoje, essa é a sua meta, não é? Eu diria aos jovens, não defina uma meta. Se você tiver devoção absoluta ao que você está fazendo neste momento, dependendo dos tempos e das oportunidades, nós iremos tão longe quanto pudermos ir. Mas se você está sempre preocupado com a linha de chegada e não com o passo que você está dando neste momento, você vai quebrar a cara, muito provavelmente. Se você atingir a meta, você ficará decepcionado. Se você não chegar lá, ficará destroçado. As pessoas mais bem-sucedidas do planeta, eu quero que você apenas olhe para isso, não vá apenas pelo que eu estou dizendo, apenas vá para a rua e observe as pessoas. Ignore as pessoas que estão dirigindo carros de boi e isso e aquilo. Apenas observe as pessoas que estão dirigindo BMWs, Mercedes e tudo mais, ok? Pessoas bem-sucedidas, apenas cuidadosamente as observe. Quantas delas estão dirigindo alegremente sua BMW? Olá? Quantas delas estão alegremente dirigindo o carro dos seus sonhos, pelo qual elas trabalharam? Você verá quase ninguém. Quase ninguém, a menos que seja um carro roubado. Portanto, aqueles que atingiram suas metas estão decepcionados. Aqueles que não puderam chegar lá estão destroçados e frustrados. Qual é o sentido de uma vida assim? Sua habilidade de fazer coisas é aperfeiçoada somente quando você está absolutamente devotado ao processo no qual você está envolvido. Estou usando a palavra devoção intencionalmente porque as pessoas pensam que devoção significa ir ao templo. Diga-me, em qualquer campo ou área da vida, esporte, arte, música, política, espiritualidade, chame do que quiser, acadêmica, alguém já alcançou algum nível de êxito significativo sem ser devoto ao que estavam fazendo? Olá? Alguém alcançou? São medíocres as coisas que fizeram? Somente aqueles que são absolutamente devotos ao que estão fazendo fizeram coisas significativas neste planeta, e isto é o que você deve fazer? Sadhguru, então como você nos disse que metas, aqueles que atingem suas metas não são tão felizes, e aqueles que não atingiram... Eu pensei, eu vou só assustá-los um pouquinho. E aqueles que não têm metas também não são felizes. Mas as metas são o ponto de partida, mas muitos... Não, por favor, deixe-me corrigir isso. A meta é um ponto de partida ou uma linha de chegada? Por favor. Qual seria? As duas coisas. Como é isso? Como a meta é um ponto de partida? A meta é uma linha de chegada ou um ponto de partida? Por favor, você deve me dizer, todos vocês, a meta é uma linha de partida ou uma linha de chegada? O que é isso? Mas se a meta é algo que nos motiva, uma vez que tenhamos uma meta em mente... Você está chegando ao ponto agora? Então, você foi treinado como um macaco de circo. Sabia? Macacos de circo são assim. Se você quiser que eles façam um truque, você tem que dar um doce para eles. Caso contrário, eu não vou fazer isso. Mais um docinho. Não seja um macaco de circo. Eu pensei que tivéssemos evoluído dos macacos há muito tempo. Olá? Então, você só está trabalhando
O que vou ganhar? O que vou ganhar? O que vou ganhar? O que diabos você vai ganhar? Você morrerá um dia, isso é tudo. Você acha que você vai conseguir algo no final? Não, você apenas morrerá um dia. A questão é apenas o quão bela, significativa e intensa foi a vida que você viveu. Isso é tudo que há. O que você vai conseguir no final? A meta é o ponto final, não é? O que você acha que vai conseguir no final da sua vida? Eu quero que você visite asilos, hospitais, onde as pessoas estão chegando ao fim de sua vida. Apenas olhe para elas e veja o que você acha que elas conseguiram. Nada. Ou elas viveram uma vida significativa ou não, isto é tudo o que há. Se você quer se cultivar para ser uma certa possibilidade, então você precisa manter a integridade da memória. Isso é o que Runanabandha significa. Você mantém sua memória física ao mínimo. Uma interação sexual é algo onde uma grande quantidade de memória é levada de um para o outro. Portanto, sempre, não nessa sociedade, em qualquer outro lugar, desde sempre as pessoas viram a vantagem de manter essa memória ao mínimo. Se você tornar essa memória muito complexa, você verá que ficar tranquilo se tornará muito difícil depois de algum tempo. Haverá prazer, mas não haverá alegria em sua vida. Você pode observar as pessoas, não siga o que estou dizendo, você pode observar as pessoas, elas terão prazer, elas vão rir o tempo todo, mas você olha para elas, não existe alegria nelas, não existe tranquilidade, porque a tranquilidade vai embora com memória excessiva. Isso não é só com a sexualidade, tem muitas outras coisas que você faz assim. Agora, você vê isso muito nas sociedades ocidentais. Aonde quer que eu vá, especialmente na América, as pessoas vêm, Sadhguru, onde está meu abraço? Eu digo, deve estar com você. Por que está comigo? Não é como em um determinado momento, quando você se sente próximo de alguém, você o abraça. É como se o tempo todo você tivesse que tocar as pessoas. Porque os psiquiatras de hoje estão analisando essas coisas e dizendo que é porque eles não foram suficientemente tocados por suas mães e pais desde cedo. Quando eles crescem, desejam desesperadamente tocar alguém o tempo todo. Todas essas coisas têm um sério impacto na vida de uma pessoa, quanto contato físico quando a criança nasce. Isso determinará quanto contato físico eles desejarão mais tarde. E a memória daquilo que um bebê adquire da mãe naquele momento, porque até que uma criança chegue aos 4 anos e meio de idade, de muitas formas, em termos de energia, não é uma vida separada. Ela ainda está ligada ao corpo da mãe. Na verdade, se as pessoas forem pela natureza até então, elas devem estar bebendo leite materno e conectadas. Até 4 anos e meio, é assim que era o natural. Portanto, a energia não amadurece. Nessa altura, quanto mais e mais memória você pegar da mãe, é melhor e melhor para fortalecer este. Mas uma vez que a criança começa a sair e se torna um indivíduo, a vida está se organizando, as pessoas vêm a mim e dizem, Sadhguru, você pode abençoar minha filha, você pode abençoar meu filho. A primeira coisa que pergunto é, quantos anos? Se eles disserem 15, 16, 18, tudo bem. Se eles tiverem mais de 21, eu digo não. Porque eu te abençoando, a bênção não irá para o seu filho. Você ainda pode pensar emocionalmente, esse é meu filho, mas no que diz respeito à vida, ela se tornou totalmente separada. Geralmente, o curso da vida é considerado como aproximadamente 84 anos, ou 1008 ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e nosso corpo estão muito diretamente conectados. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, nós nascemos. Do contrário, nós não nasceríamos, não é? Portanto, uma vida plena é considerada 1008 ciclos da Lua, o que será aproximadamente considerado como 83 a 84 anos. Então, se alguém cruzar os 84 anos, isso é considerado uma vida plena? Nisso, o primeiro 1/4 é o único momento em que se está conectado à parentalidade. Depois disso, a criança deve se mover. Porque em termos de energia, você não pode mais conectar essas duas vidas. Então é aí que o desejo, se você não criou integridade suficiente dentro de você, o desejo por outro corpo se multiplica.
Mesmo que a fase hormonal possa ser mais alta entre 15 e 20 anos, o desejo de se unir e se relacionar com alguém aumenta depois dos 21 anos de idade, porque, sem saber, você é como um satélite que se desligou da mãe principal. Você sai da placa-mãe. Agora, você deseja se conectar a algo, a menos que você encontre alguma integridade. É por isso que entre os 12 e os 18 anos, a pessoa deve praticar muito sadhana para fortalecer o corpo, para que você não se una desesperadamente a algo ou a alguém. Você deve, conscientemente, se você deseja ter um parceiro, isso deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso. Isso não é uma questão de moralidade. Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é qual é a sua prioridade em sua vida. Se sua prioridade é fazer com que esta vida se eleve a uma possibilidade maior, então você deve estar consciente. Se você quiser de alguma forma viver e partir, está tudo bem. Obrigada, Sadhguru. Sinto muito se desencorajei. Você apenas respondeu a minha pergunta, Sadhguru. Muito obrigada por isso. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. No sistema yógico, nós olhamos para o mecanismo humano desta forma. Existem 5 dimensões nele, essas são as 5 camadas dele. Normalmente elas são conhecidas como invólucros, chamadas de urai, que significa invólucro, um dentro do outro. Uma delas é o corpo físico, que é chamado de corpo de alimentos, porque este é essencialmente o monte de alimentos que acumulamos ao longo do tempo. A próxima é conhecida como corpo mental, porque atribuímos inteligência a todas as células do corpo. Há mais memória e inteligência em cada molécula de DNA do que você seja capaz de decifrar através do seu cérebro. Essa quantidade de inteligência e de memória está bem aqui. A terceira camada é chamada de corpo de energia. Há 3 aspectos fundamentais, mas são os 2 primeiros que normalmente são experienciados pela maioria das pessoas, na direita e na esquerda, com 36.000 à direita e 36.000 à esquerda, caminhos ou canais, que são definidos como nadis, que se encontram em 114 diferentes pontos principais, e esses pontos são vistos como possibilidades. Portanto, o misticismo identifica esses 114, a geografia energética do corpo, e como você pode explorá-lo para transcender as limitações do mecanismo humano. Agora, a 4ª camada é chamada de Vijnana Maya Kosha. O que a palavra Vijnana significa é que ela vem de 2 palavras diferentes, Vishesh Gyan. Gyan significa conhecer ou conhecimento. Vishesh significa uma extraordinária maneira de saber. Portanto, o que você não consegue perceber através dos 5 sentidos, quando você percebe isso, então isso é chamado de Vishesh Gyan, ou de conhecimento extraordinário. Portanto, estamos falando de uma dimensão transitória que está passando do físico para o não físico. Então, a 5ª dimensão, esta é vamos dizer, na linguagem da nova era, nos Estados Unidos, eles estão dizendo que é o corpo etérico. Não é uma descrição apropriada, é um estado transitório em que o físico está desaparecendo na natureza não física. A 5ª dimensão é denominada como Anandamaya Kosha, que literalmente é traduzida como corpo de bem-aventurança. Isso não significa que tenha uma bolha de bem-aventurança ou algo dentro, é de natureza puramente não física. Por ser não físico, não sabemos como defini-lo ou descrevê-lo,
Não existe definição para isso, não existe descrição para isso. Apenas falamos sobre isso a partir da nossa experiência. Sempre que o tocamos, nós nos sentimos radiantes. Então, como crianças, nós o chamamos de corpo de bem-aventurança, porque não sabemos qual é a natureza disso e não é de natureza física. Portanto, não podemos definir com palavras, descrições ou o que seja. Agora, entrar nessa dimensão é todo o processo do misticismo, porque essa natureza não física será posteriormente classificada em termos da nossa experiência de quão profundamente nos envolvemos nela. Eles falam assim: você pode estar sob um leve borrifo de chuveiro vindo desse não físico, e como você estará? Ou você pode estar encharcado dele, e como você estará? Ou você pode mergulhar nele, e como você estará? É assim que é descrito. Nesse contexto, Aqui eu tenho que abdicar da minha lógica um pouco, porque é até onde a minha lógica vai. O que isso significa é que elas são chamadas de diferentes dimensões da quietude. Como que a quietude pode ser de diferentes dimensões? Por exemplo, na nossa experiência, se você está... Normalmente, o ser humano respira em torno de 12 a 15 vezes por minuto. A respiração está diretamente ligada à forma como as flutuações mentais acontecem. Não sei se a ciência explorou isso, mas em nossa experiência está muito presente. Suponha que naturalmente, não por esforço, ao fazer as coisas certas com seu sistema, naturalmente, se a sua respiração cair abaixo de 11, então você começará a entender várias reverberações que estão acontecendo ao seu redor, em termos de todos os sons subsônicos com os quais os animais estão se comunicando. Isso se tornará muito óbvio para você. Se a sua respiração cair abaixo de 9, naturalmente, sem controlá-la, então, o que as plantas estão exalando, a vida das plantas, o que elas estão fazendo, isso se tornará muito óbvio para você. Se sua respiração cair abaixo de 6, então, as coisas inanimadas, como elas estão reverberando, isso é conhecido como Ritambara Pragna. Isso significa que as reverberações de todas as formas e os sons associados a elas se tornaram muito claros para você. Ou, em outras palavras, a natureza do universo pode ser percebida se você souber a linguagem do inanimado, todas as formas, como são feitas, qual é a sua natureza, o que é agora e no que evoluirá, ou o que foi ontem e no que evoluiu, tudo isso se tornará aparente para você. À medida que as preocupações com a sobrevivência diminuem, os seres humanos naturalmente evoluirão no sentido de perceber coisas mais elevadas. Contudo, o importante é o nível de estaticidade, porque a respiração é um processo de sobrevivência. Se você se sentar quieto, ela diminui. Quanto mais quieto seu corpo estiver, menos você respira. Se você levar todo o seu sistema a um certo nível de quietude, sem estar em um estado hiperventilado, então sua percepção continuará aumentando. Assim, à medida que a quietude se aprofunda, elas são chamadas de, você sabe, tradicionalmente, existem várias maneiras como elas são apresentadas. São geralmente chamadas de Rudra, Hara e Sadashiva. Um está quieto, mas ele é vibrante, ele está rugindo. O outro é quieto, mas ele ainda está em atividade. O outro é absolutamente quieto. Agora, sempre aquilo que é absolutamente quieto é denominado como a inteligência suprema. Tudo o mais, na ansiedade de estar ativo, está sacrificando a sua inteligência a um certo nível para estar em um estado de ação, mas aquilo que é absolutamente quieto é considerado a inteligência mais elevada. É somente no misticismo oriental que a fonte da criação sempre foi celebrada como a inteligência mais elevada. Esse é o maior erro que eu acho que as sociedades modernas fizeram. Disseram às pessoas que Deus é compaixão, que Deus é amor, que Deus é generosidade. Essas coisas só significam algo para você quando você não as possui.
Se você não é amado, você vai olhar para cima, Deus deve amar você. Se você não é bem alimentado, você quer um Deus generoso. Se você está deprimido de alguma forma, você quer um Deus compassivo. Mas se você não fizer nenhuma suposição, se você olhar uma folha de grama, se você olhar uma flor, se você apenas olhar a estrutura de um átomo, uma coisa é que a fonte da criação é o mais elevado nível de inteligência que você jamais poderá reconhecer em qualquer lugar. Se você olhar para a criação, ela está cheia de inteligência por todos os lados. Bastaria termos dito às pessoas que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. É isso que estou pensando e é o que estou tentando. Trazer para a experiência das pessoas que a fonte da criação é a inteligência. Se você reconhecesse isso, você tentaria se igualar a ele. Você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus. Somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem. Por quê? Houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar, e não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão. Mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só víamos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. Pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura, nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos, é assim que é. O quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você come 1 quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal. Talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram 1 quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja, pegue 10 pessoas e veja, isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser, os órgãos reprodutivos são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo.
É apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso. É apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que... Diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje, eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu, porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia. Você entende? Eles estão apenas descrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia. Ok? Não, não é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa. Porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então, eles escreveram dessa maneira. Então, é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Veja, suponha que você esteja dirigindo. Em vez de olhar pelo para-brisa, se você continuar olhando para o espelho retrovisor, acho que você deveria estar na marcha ré, não na marcha para frente. Olá? Portanto, toda essa bobagem de introspecção chegou até você pelos ingleses, eles trouxeram isso. Nesse país não acreditamos em introspecção, porque... Veja, você está tentando analisar sua própria bagunça. Isso não vai funcionar assim. Se você manter isso a uma certa distância, saberá claramente o que é, você não precisará pensar sobre isso. É assim, digamos que hoje à noite, você queira pegar um voo do aeroporto de Delhi, você está a caminho. O horário do seu voo está chegando, mas há um enorme engarrafamento. Como você experiencia o engarrafamento? Sofrimento profundo, embora você possa estar sentado no carro de seus sonhos, certo? Agora, de alguma forma, você chegou ao aeroporto, entrou no avião e ele voou. Então você subiu, depois você olhou para baixo e o engarrafamento ainda estava lá. Parece tão bonito. Luzes brancas e vermelhas, uma série delas, muito bonito. Você já viu isso? Sim. Tudo o que aconteceu foi uma pequena distância, não é? Uma vez que há um pouco de distância, isso não é mais um problema? Você sabe como lidar com isso? E grandes realizações aconteceram assim? Veja, mesmo agora, eu sei que você é engenheira, mas se eu pedir para você andar para cima e para baixo nesse palco e determinar se esse planeta é redondo ou plano, qual é a sua experiência? É plano. É plano. Essa discussão teria continuado por mais 1000 anos. Isso foi resolvido porque começamos a atravessar os oceanos. Então podemos ver que parece ser redondo. Então começamos a voar. Claramente, a forma era muito óbvia. Depois fomos até a Lua.
e olhamos para baixo, 100% claro. Algo tão simples que não conseguimos ver quando estamos andando no planeta, não é mesmo? Isso é a mesma coisa. A natureza de sua mente, a natureza dos instrumentos da vida que são o corpo e a mente. No yoga, não vemos corpo e mente. Há um corpo físico e um corpo mental. Por quê? Mente significa, infelizmente, a ideia europeia de uma mente é que ela fica aqui? Não. Essencialmente, você chama algo de mente porque há um certo volume de inteligência e memória. Isso é o que você chama de mente, não é? Você se lembra como era sua bisavó há 5 gerações? Não. Mas o nariz dela está em seu rosto? Sim ou não? Há 1 milhão de anos, como eram seus antepassados? Suas células epiteliais ainda se lembram do tom da pele? Sim ou não? Portanto, cada célula do seu corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro pode jamais processar? Sim ou não? Agora estamos falando da fábrica de químicos mais complexa. Se você observar o que uma molécula de DNA realiza em 1 minuto, todas as fábricas do planeta não conseguem fazer, todos os computadores do planeta, os supercomputadores do planeta não conseguem realizar tantas funções, é assim que funciona? Então, tanto em termos de inteligência quanto de memória, ela está bem distribuída por toda parte? Sim ou não? Pelo menos o seu sistema neurológico está bem distribuído por toda parte, você pode ver isso? Portanto, a mente não está em um só lugar, há um corpo da mente. Há um corpo de memória, há um corpo físico, há um corpo de energia. Portanto, se você olhar apenas para uma parte de quem você é e tentar se envolver nela constantemente, se não souber como fazer as outras coisas funcionarem, as outras coisas estiverem funcionando por acidente, é como se alguém estivesse tentando dirigir com freio de mão puxado. Muitas pessoas fazem isso, elas não percebem. Elas acham que se pressionar o acelerador e pressionar o acelerador, ele vai andar. Não, ele pode pegar fogo. Um carro pode pegar fogo se você dirigir com um freio de mão puxado. No momento, a maioria das pessoas é assim porque foram a uma escola ou uma faculdade. Agora, um pouco do intelecto foi ativado com todos os tipos de informações externas. Com isso, elas estão fazendo todos os tipos de coisas, uma introspecção. Quem está introspectando quem? Essas são todas ideias ocidentais que trouxeram enorme sofrimento aos seres humanos, enorme. O processo psicológico é uma consequência do tipo de dados que você acumulou e de como você os processa, não é? Se você deixar isso de lado, não terá impacto em você? Quando você quiser, deve usá-lo. Quando não quiser, deve deixá-lo de lado. Mas agora, as pessoas acham que estão pensando o tempo todo. O que você está chamando de introspecção, desculpe-me se eu quero dizer, não pretendo insultá-la de forma alguma. Você sabe disso? Isso é um tipo de diarreia mental. Isso está simplesmente acontecendo. Você dá todos os tipos de nomes, mas essencialmente, veja, pensar significa que, conscientemente, você usa seu processo de pensamento para ir em uma certa direção. Isso é pensar. Se isso estiver simplesmente funcionando o tempo todo, isso é diarreia, não é? Então você deve diferenciar entre os dois. Esse é um processo de pensamento consciente ou é simplesmente um descontrole? Isso é muito importante. Portanto, introspecção significa visão retroativa da vida. Você ainda é uma mulher jovem, mas se você fizer introspecção, você sentirá que já viveu demais? Sim. A coisa mais inteligente que as pessoas acham, sabe? Shakespeare inventou isso, ser ou não ser. Essa é supostamente a pergunta mais intelectual. Diga-me, se você estiver em êxtase, você pensará em ser ou não ser? Somente se você estiver infeliz, somente se achar que a vida é um fardo, somente então pensará em ser ou não ser, não é mesmo? Portanto, de muitas maneiras, sua introspecção, seja em pequena ou grande proporção, é a base da doença mental. Por quê? Você está tentando encontrar soluções em uma lata de lixo que você tem, que você chama de mente? O que tem lá?
Somente o que chegou até você por meio dos 5 sentidos está lá, nada mais. Se você estiver procurando por algo novo, deixe-me dizer uma coisa. Você é uma engenheira de computação agora? Está a caminho, certo? Já é? Ok. O seu computador pode funcionar além dos dados que você inseriu? O mesmo acontece com a sua mente? O que é um processo de computação pode ser muito mais complexo do que os computadores que você está operando, mas essencialmente é um processo de computação. Sem dados, ele não funciona. Portanto, se você conhece os dados, se você escreveu o software, você conhece os dados, você sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer? O que há para introspectar? Então, estou pensando demais ou fazendo introspecção? Nenhum dos dois é necessário. Você precisa de mais clareza para ver as coisas. Se você vir algo, se você puder simplesmente ver isso claramente do jeito que é, então não há necessidade para introspecção. Mais uma vez, eu estou relembrando que você é uma jovem mulher, mas está tudo bem? Não estou dizendo que você é um bebê, estou dizendo é uma jovem mulher. Embora eu veja você como um bebê, portanto, estou apenas lhe dizendo isso. Veja, a duração da vida de uma pessoa depende simplesmente em termos de sua experiência, não em termos de sua idade. Você já percebeu isso? Em um certo dia, você está muito alegre. 24 horas passam em um instante, não é verdade? Outro dia você está um pouco deprimida. 24 horas parecem 1000 anos. Sim? Portanto, somente pessoas infelizes podem ter uma vida longa. Se você estiver alegre, tudo acabará antes que você perceba o que está acontecendo. Antes de descobrir do que se trata, veja quantos anos. Sim, sinto como se eu tivesse nascido anteontem. Olhe para mim. Então, o problema é o seguinte: estamos tentando consertar a vida com introspecção, moralidade, ética, ideias, filosofias, opiniões, modelos, isso, aquilo. Não, não é isso que é necessário. O que é necessário é que esta vida aconteça de forma exuberante, no auge máximo que pode acontecer, ela deve brilhar. Se você brilhar o tempo todo, fisicamente você estará bem, sua genialidade brilhará, tudo acontecerá. Bem, no mundo tudo vai acontecer? Não. O mundo nunca vai acontecer 100% da maneira que você quer. Como vocês três são jovens, eu lhes digo, e muitos deles são jovens, eu lhes digo, porque muitos de vocês estão nesse sonho de que encontrarão a pessoa ideal, a pessoa perfeita em sua vida, homem, mulher ou o que quer que seja. Não estou tentando destruir todo o romance, só estou dizendo que vocês vão ficar profundamente desapontados. Porque muitas pessoas estão dizendo que são de Mathura. Krishna, o homem mais fantástico, mas suas esposas estavam constantemente reclamando. Não porque haja algo de errado com ele, porque pela própria natureza da existência, ninguém neste mundo é exatamente como você deseja, sim ou não? Portanto, há uma opção. Esta única pessoa pode fazer com que ela aconteça da maneira que você deseja? Se você fizer esta única coisa, onde estará a necessidade de tudo isso? É isso que você precisa fazer? Você é uma engenheira? Precisa fazer um pouco de engenharia interior para que este aqui funcione do jeito que você quer? Mundo, faremos o nosso melhor? Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe, costumava ser longa e para fora.
Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco, mas muito mais problemático do que um macaco, muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. Mas, se a sua intenção é evoluir como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Só então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim. Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada, porque nisso, você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande, vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, agora você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que venha uma tempestade de areia, você está sentado aqui, o Dhyana Linga está aqui, mas você não pode ver porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo porque você está constantemente levantando a sujeira. Porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que você está se identificando com isso. Você está usando outras substâncias além de você mesmo para criar um senso de si mesmo. Não existe nada na existência que substitua o eu, porque a única e única maneira pela qual você pode experienciar alguma coisa é através do eu, não há outro caminho. Sua própria existência é centrada no eu mesmo. Você deve separar as palavras. A sua própria existência é centrada no eu mesmo, porque tudo o que está acontecendo acontece apenas através do eu. Não há outro caminho.